Olá, bom dia. Mais uma edição do Jornal Gente no ar. Nesta sexta-feira de dezembro, Natal quase chegando, Pedro Campos. Aí. Hoje é dia 12 de dezembro de 2025. A cidade já vive em um clima diferente, né? De fim de ano, criançada em férias, o trânsito mais de compras do que da movimentação normal, mas ainda tem coisa acontecendo nesse fim de ano em Brasília. Por exemplo, ontem, o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, fez a gente colocar aqui no ar a seguinte pergunta: quando o Supremo decide uma coisa e a Câmara outra, qual decisão vale? E aí? O pêndulo vai para onde? Quando um fala sim, o outro fala não. Nesse caso específico, qual desses dois poderes tem a palavra final sobre a cassação de mandato de um parlamentar? O ministro Alexandre de Moraes, ontem, anulou a decisão do plenário da Câmara e determinou a cassação imediata do mandato da deputada Carla Zambelli. Ele havia sido acionado, o Supremo, pelo PT. Na quarta-feira, a Câmara havia mantido o mandato da deputada Carla Zambelli numa votação que teve 227 votos pela cassação e 110 contra. Ué, por que não cassou? Porque para cassar um parlamentar são necessários 257 votos. E aí a representação foi arquivada. Você lembra, Carla Zambelli está presa na Itália aguardando extradição. O caso bateu na porta do ministro Alexandre de Moraes, que falou o seguinte: o Supremo tem competência e dever de decretar a perda de mandato de parlamentares condenados criminalmente com o trânsito em julgado. É o caso da deputada Carla Zambelli, que foi condenada pelo mesmo Supremo a mais de 15 anos de prisão em 2 processos, por comandar invasão a sistemas do TSE e por perseguição armada a um apoiador do presidente Lula, condenação que partiu também da primeira Câmara do Supremo. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, que chegou a apresentar o mandado de segurança contra a decisão do plenário, celebrou a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Gente, vitória do direito, vitória da democracia. Não vamos admitir essa bancada de foragistas. Estou muito feliz, tá? A gente agiu no momento certo e conseguimos uma vitória muito importante. Já o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, chamou Alexandre de Moraes de ditador psicopata. Esta figura do Supremo Tribunal Federal não respeita a Constituição e impõe dia a dia a sua ditadura como morfina a todos nós brasileiros. Triste Brasil, triste democracia. E o deputado Ubiratã Sanderson, também do PL, afirmou que a decisão do ministro Alexandre de Moraes é uma tentativa de humilhar o Congresso Nacional. Nós estamos enxergando isso como uma afronta, uma ofensa, uma tentativa de humilhar, constranger o parlamento brasileiro. E quando um juiz que não tem um voto, quer constranger o parlamento inteiro, ele está agindo como um golpista, como alguém que não tem apreço pela democracia brasileira. E agora, gente, o que vai acontecer? O ministro Alexandre de Moraes colocou o caso para ser referendado pela primeira turma, que deve acontecer a partir de hoje em plenário virtual, e já mandou o presidente da Câmara, Hugo Motta, dar posse ao suplente de Carla Zambelli. Nesse caso aqui concreto, é um fato quase que de domínio público que uma pessoa que está presa na Itália aguardando extradição, e aí vamos abstrair o caso de Carla Zambelli, se é de um partido, do outro, se apoia um presidente, outro. Um deputado preso aguardando extradição não tem condição prática de exercer o mandato parlamentar. Mas o mandato não é cassado, assim, automaticamente. Alguém tem que dizer isso. O plenário da Câmara decidiu que Carla Zambelli deveria seguir como deputada. E o ministro Alexandre de Moraes decidiu que não. Hugo Motta errou ao colocar o caso em votação, criando ali uma condição constrangedora para ele mesmo e para a Câmara dos Deputados. Ontem, aqui no Jornal Gente, o ex-ministro Aldo Rebelo, colunista do Jornal Gente, falou sobre a decisão da Câmara que manteve o mandato de Carla Zambelli e olhou essa história toda por um outro ângulo. Vamos ouvir. O problema é que o mandato não é do deputado, o mandato é do eleitor.
A mesma coisa se aplica no caso da deputada Carla Zambelli. Está presa, condenada na Itália. Por quê? Na minha opinião, por uma razão que não poderia levar à cassação do mandato. O mandato é de 1 milhão de eleitores que votaram nela para deputada federal no estado de São Paulo. Mais de 1 milhão de eleitores. Se ela cometeu um crime, que se dê a ela a condenação pelo crime. A perda de mandato, na minha opinião, é uma punição que você deve reservar ao eleitor. Essa é a minha compreensão. Bem, esse assunto ainda vai seguir em Brasília, porque eu repito a pergunta que eu fiz aqui na abertura. No caso de duas decisões, uma para um lado e outra para o outro, uma do Supremo, outra do Congresso, qual é que vai valer? Deixa eu chamar o